Pai do Senhor, queridos, louvamos o nome do Senhor por estarmos juntos mais uma vez. Hoje vamos comentar a palavra de Deus a partir do capítulo 12 de Gênesis, quando fala do chamado de Abraão e o início da formação do povo de Israel. Como sempre, trazendo palavras simples para que possa facilitar o seu entendimento. Que Deus nos abençoe. De volta no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, com o chamado de Abraão, um homem separado por Deus. Vamos entender o contexto que está acontecendo. Nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, nós aprendemos sobre a formação do homem, a formação do mundo, do universo. E Deus separou o homem, criou o homem para que nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor. O homem pecou e se afastou da presença do Senhor, e Deus expulsou do jardim do Éden. Ali Adão e Eva se multiplicaram e formaram a humanidade. E essa humanidade começa a pecar profundamente, fortemente, começa a se afastar da presença do Senhor. O Senhor dá mais uma nova chance, recomeçando todas as coisas a partir de Noé e sua família. Mas novamente o homem peca, porque o pecado já estava inoculado no DNA do homem, já estava dentro da sua característica, e o homem peca novamente e se afasta da presença do Senhor. Mas Deus não desiste. Deus agora usa uma estratégia nova, escolhendo um homem para, através deste homem, formar uma nação que é separada e vai ser como exemplo para todas as nações. Esse é o objetivo de Israel, ser um exemplo para todas as nações, para que todo mundo possa ver como é o relacionamento de Deus com aqueles que lhe obedecem. E ali Deus escolhe um homem chamado Abrão. Ele passou boa parte da sua vida sendo criado na cidade de Ur dos Caldeus, dentro da sociedade caldeia. Os caldeus eram um povo muito idólatra, adoravam a deuses pagãos, deuses que exigiam para si sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, de filhos, deuses que exigiam para si toda sorte de oferenda, um Deus que só tomava, um Deus mau, um Deus vingador. E ali o pai de Abraão sai daquela terra, mas ele não chega onde Deus queria que ele estivesse. Ele para numa cidade chamada Harã e fica ali a sua vida. E Deus olha para Abraão e fala: Abraão, é contigo. Sai da tua terra, sai deste lugar que você está, larga a tua parentela, larga a tua família. Meu negócio é com você. E chama Abraão para ir para um lugar que Abraão não sabia qual era. Esse é o detalhe importante. Abraão não sabia. Abraão somente ouviu a voz de Deus e começa a caminhar. Abraão faz de acordo com a vontade de Deus, com um pequeno detalhe. Deus falou para ele deixar toda a família, mas ele leva consigo um sobrinho, Ló, que lhe acompanha nessa caminhada. E Abraão desce e vai ali para onde hoje é Canaã, onde hoje é Israel, se assenta ali. E a Bíblia conta que por onde Abraão passava, ele levantava altares, ele adorava o Senhor, porque ele sabia que a sua caminhada não era por sua decisão, mas por uma obediência ao Senhor. Ele levantava altar, declarando: Senhor, eu estou aqui porque tu me enviaste. Mas ele chega em Canaã, chega ali naquele local que seria a sua terra, e vem uma seca. Naquele local, de vez em quando, tem isso. Seca, e a seca traz fome. Na Bíblia nós vemos alguns episódios nesse sentido. E Abraão, sem perguntar ao Senhor, segue mais adiante. Ele vai para o Egito. Não era um local onde Deus lhe havia enviado. E ali no Egito ele chega com a sua família e sabe da história que o rei, ele costumava pegar as mulheres bonitas e muitas vezes matava os seus maridos e a sua família. E Sara tinha a bênção de ser muito bonita. E quando perguntam, Abraão fala: ela é minha irmã. Não era mentira, Sara era sua meia-irmã. Ela era filha de uma outra mulher do seu pai. Mas ele toma uma atitude espiritual muito forte, porque ele renega o seu casamento. Quando ele fala: ela não é minha mulher, ele lança uma palavra de quebra do casamento. Isso é muito importante, querido. As nossas palavras, elas têm poder. A Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. Quando nós rejeitamos, ou quando nós lançamos uma palavra, uma afirmação, nós estamos dando brecha para que o inimigo entre ali em cima daquela afirmação. E Abraão, quando fala: ela não é minha esposa, ela é minha irmã,
ele ali está dando uma brecha para o inimigo entrar na sua vida. E o que acontece? Sara já era estéril e Sara então permanece na sua esterilidade e não tem filhos. E aquele rei, quando descobre que Abraão tinha mentido, devolve sua esposa Sara, ainda chama a atenção de Abraão, e Abraão então retorna do Egito, volta para a sua terra. Mas todas as vezes que nós vamos num lugar que não é o que Deus quer, num lugar que é da nossa vontade, não perguntamos a Deus, nós não só passamos tribulação naquele local, como muitas vezes trazemos de lá coisas que vão dar problemas para nós mais adiante. Ele trouxe de lá uma escravinha, uma escrava egípcia chamada Agar. Ela vem com ele do Egito. Ele se estabelece ali no que hoje é Canaã, no que hoje é Israel. Quando Deus fala com ele, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, através de você todas as nações do mundo serão abençoadas. Na verdade, essa promessa já estava apontando para Jesus, porque hoje nós, como brasileiros, somos abençoados por Abraão, ou seja, por Jesus, um descendente de Abraão. Da descendência de Abraão veio a bênção para todas as nações da terra. E Deus fala com Abraão, você será pai de grandes nações. E Abraão fala, Senhor, deve ser com o meu servo, né? Ele tinha um servo que era muito fiel a ele, deve ser com ele era um damasceno. E aí Deus fala, não, Abraão, não é com um servo, é com alguém que vai nascer da tua própria carne. E assim Abraão entende. A primeira coisa que foi lançada por terra é, não é com um servo, é com alguém da sua própria carne. E nessas suas peregrinações, Abraão vai ter uma cidade chamada Gerar. Ali existia um rei chamado Abimeleque, e esse rei tinha o mesmo costume do outro, na verdade era comum isso naquela época. Ele pegava as mulheres para si e matava seus parentes. Mais uma vez Abraão fala, ela é minha irmã. Segunda vez que Abraão renega o seu casamento. E Sara continua estéril. Eu creio, queridos, que quando nós rejeitamos algo, aquilo é importante, porque Satanás, ele aproveita essa oportunidade e quebra, e entra ali para causar problemas. Por isso que nós rejeitamos coisas do inimigo. Eu rejeito toda a história de prostituição da minha vida, da minha família. Eu rejeito toda a história de roubo. Quando nós rejeitamos algo, nós estamos nos desligando daquilo. E Abraão, por 2 vezes, rejeita o seu casamento. E ali, com Abimeleque também, ele, quando descobre, chama a atenção de Abraão, manda Abraão tomar de volta Sara, mas Abraão se estabelece ali, mas gera problemas. Porque os pastores de Abraão, com os pastores de Abimeleque, começam a ter problemas por causa de poços. O poço lá naquela região é algo fundamental, porque a água é que dá condições para criar animais, e eles começam a brigar, e Abimeleque faz uma aliança com Abraão e fala, olha, você vai embora, nós vamos fazer aliança, e uma aliança de não agressão. Abimeleque era filisteu, e eles fazem uma aliança de não agressão entre Abraão e Abimeleque. E Abraão então se estabelece ali numa cidade chamada Berseba. E ele então começa a crescer ali. Mas Sara não tem filhos. E quando Sara ouve aquela promessa de Deus de que Abraão seria pai de grandes nações, ela fala, não vai ser comigo, eu não tenho filhos. O que ela faz? Ela sugere a Abraão que tome Agar, aquela escrava que veio do Egito, tome Agar como mulher, se deite com ela e com ela tenha um filho. E Abraão, ouvindo a palavra de Sara, atende e tem um filho chamado Ismael. E fala com Deus, olha, tem Ismael. Deus fala, Abraão, não é com Ismael que eu vou te abençoar. Você não entendeu ainda, Abraão. Eu vou te abençoar com o fruto do teu casamento entre você e Sara. E ali nasce Ismael, filho de Abraão com Agar. Ele não era filho de Sara, não fazia parte do seu casamento. E Deus diz para Abraão, não é através de Ismael, eu vou te abençoar através de um filho entre você e Sara, um filho do seu casamento, um filho dentro da legalidade. Mas Ismael, o primeiro filho de Abraão, já havia nascido, Abraão o abençoa, Abraão dá a ele riquezas, mas o que acontece é que mais tarde Abraão manda Agar e Ismael seguirem adiante, porque começa a criar problemas na família. Mas Ismael recebe a bênção. Ismael recebe uma palavra abençoada de Abraão, dizendo que você vai ser forte, você vai ser guerreiro, e você vai habitar perto dos seus irmãos, e mais, você vai servir. E ali começa a ser estabelecida uma nação, na verdade um povo. O povo árabe é descendente de Abraão. E essa
vamos dizer, oposição entre Ismael e depois Isaque, o filho de Abraão, se estende até hoje. Até hoje os povos árabes são inimigos do povo de Israel. E vamos continuar a história. E Deus fala com Abraão: você vai ser pai de grande nação, de um descendente, através de um descendente seu e de Sara. Sara ri. Abraão também acha muito engraçado isso, porque era algo impossível. A Bíblia diz que Abraão já estava amortecido, ou seja, ele já estava impotente. E diz também a palavra que a Sara já havia lhe cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não menstruava, não ovulava, não tinha condições mais de gerar. Mas é exatamente no milagre, na impossibilidade humana que Deus atua. E Abraão, com 100 anos, teve um filho chamado Isaque. Esse era o filho da descendência, esse era o filho prometido. Presta atenção, Abraão achava que era com um servo, Deus falou que não era. Abraão achava que era com Ismael, o filho dele, com uma escrava, Deus falou que não era. Deus falou: vai ser a descendência através de Isaque, o filho seu, com a livre, a mulher que não era escrava, a mulher legal. Deus trabalha através da legalidade. Deus não trabalha através de jeitinho. Deus não trabalha através de nossos meios, mas através do meio dele. E ali nasce Isaque. Algumas coisas são importantes, queridos, porque Isaque também recebe sobre ele a bênção. A bênção veio de Deus para Abraão, a promessa: você vai ser pai de grandes nações. Depois Deus dá uma promessa também para Abraão, dizendo: esta terra vai ser sua. Então a promessa celestial e a promessa terrena. Tanto é que Deus fala a Abraão: olha para o céu, vê se as estrelas, dá para contar? Abraão fala: não dá. Pois é, a sua bênção celestial vai ser igual às estrelas. E Deus fala para Abraão: Abraão, dá para contar a areia do mar? Ele fala: não dá para contar, Senhor. Deus fala: Abraão, a sua descendência terrena vai ser igual às areias do mar. Duas bênçãos: a bênção celestial, os descendentes celestiais, espirituais, da herança, e os descendentes humanos da terra. Você é uma daquelas estrelas que estava no céu, se você não tem descendência judaica. Se você tem descendência judaica, você é um dos grãos de areia e também uma das estrelas do céu. E hoje, nós, povo de Deus, somos abençoados através dessa descendência de Abraão. Porque Abraão, depois, mais tarde, na sua descendência, nasce Jesus, e Jesus é aquele que nos abençoa. Nós somos abençoados. Deus dá duas promessas. Mas além da promessa, Deus queria fazer algo muito especial com Abraão. Deus queria fazer uma aliança. Aliança é diferente de promessa. Promessa: eu prometo a você. Deus prometeu para Adão, fez uma aliança com ele, mas a promessa para Adão era só da parte de Deus. Olha, eu vou mandar alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Essa é que nós chamamos de aliança adâmica. Deus também prometeu para Noé, Deus fez uma aliança somente da parte de Deus. Olha, eu nunca mais vou derrubar, vou destruir a terra com água. É a aliança noética. Mas quando vem agora o estabelecimento da aliança abraâmica, é algo diferente. Por quê? Porque não tinha alternativa. Adão era só Adão, não tinha mais ninguém. Noé era só Noé, não tinha mais ninguém. Mas Abraão não. Tem Abraão e tem todas as pessoas que viviam naquela época. Então a aliança abraâmica é uma aliança em que nós escolhemos seguir ou não. Por isso Deus falou: Abraão, eu faço uma aliança com você. Mas nessa aliança você vai ter que escolher, você vai ter que entrar. É uma aliança por adesão. E se você quiser fazer parte da aliança, eu vou abençoar a sua família. Mas para fazer parte da família tem que haver um ato profético, que é a circuncisão. Deus estabelece a circuncisão como um ato profético de concordância com esta aliança. Ou seja, a circuncisão permitia que as pessoas entrassem para a família, legalmente para a família de Abraão, e recebessem sobre eles a bênção da herança, a bênção da hereditariedade. E a circuncisão é estabelecida, Abraão se circuncida todos os seus, e ali passa a haver um costume de uma aliança, de um ato de aliança do povo de Israel. Até hoje, o povo de Israel passa pela circuncisão. Um menino ao 8º dia passa pela circuncisão. E não é simplesmente uma cultura ou uma tradição, não. É um ato profético declarando: eu faço parte desta família. Duas formas de circuncisão, ou dois momentos da circuncisão era feita. Alguém que nascesse dentro da casa,
os pais circuncidavam, declarando que aquela criança vai fazer parte da família. E eu me comprometo a cuidar, a criar aquela criança, ensinar nos caminhos do Senhor. Mas existia uma segunda oportunidade. Alguém que entrasse na idade adulta para fazer parte da família, alguém que se casasse ou através de uma aliança. Então os adultos, os homens adultos também podiam passar pela circuncisão escolhendo fazer. Então, dois momentos a circuncisão poderia ser feita: numa criança de 8 dias, né? A decisão dos pais, e um adulto, um homem adulto, que ele decidisse fazer parte da família de Israel. O ato profético da circuncisão é estabelecido para o povo de Israel, porque a herança de Abraão para Israel é uma herança da areia, uma herança de terra, uma herança do corpo, é uma herança natural. Mas nós também fazemos parte da família de Deus, agora como herança espiritual, através de Jesus, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas há também um ato profético, que equivale à circuncisão, e esse ato profético determina que nós fazemos parte da família de Deus, que é o batismo. Quando nós somos batizados, aquele ato profético determina no mundo espiritual que agora nós fazemos parte da família de Deus. Nós sabemos que o batismo não salva. O que salva é nós aceitarmos Jesus individualmente como nosso Senhor e Salvador. Mas para manifestar isso, para que essa pessoa possa fazer parte da família de Deus, há o batismo. O batismo hoje, creio eu, é o Novo Testamento da circuncisão no Velho Testamento. Na verdade, todas as coisas do Velho Testamento, elas são transferidas para o Novo Testamento, né? O Cordeiro Pascal, hoje nós temos Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. A Páscoa, hoje nós temos a ceia. O sacrifício do Cordeiro, hoje nós temos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas voltando para a circuncisão, então Abraão estabelece na sua família a decisão de circuncidar todos os seus filhos. E nasce Isaac. Isaac, o filho da promessa. Até que um momento Deus quer testar mais Abraão. Você vai ver no livro de Gênesis também, mas em outros livros, mas especialmente no livro de Gênesis, que o Senhor vem se mostrando, vem se apresentando ao homem. Na verdade, o Velho Testamento serve para que o homem possa conhecer Deus, o seu amor, para que estivesse pronto a receber Jesus. E no Velho Testamento o Senhor se apresenta como o Deus provedor, o Deus de guerra, todas as características de Deus. Você pode ver isso lá nos comentários bíblicos, em Desafio Bíblico no Facebook, você vai encontrar isso. E Deus querendo provar Abraão e, na verdade, querendo mostrar, se apresentar mais intimamente a Abraão, fala: Abraão, eu quero o seu filho, eu quero Isaac, sacrifica ele para mim. Nesse momento, Abraão não tinha a menor dúvida que ia acontecer. Não ficou pensando como a gente às vezes fala: quem sabe Deus vai dar um livramento. Não, ele não pensou nisso. Porque era comum para os caldeus, aonde Abraão fora criado, o sacrifício de filhos. Então, quando Abraão fala: eu quero o seu filho, Abraão tinha certeza que isso ia acontecer. E caminhou e foi até o Monte Moriá, que é onde depois, mais tarde, Salomão constrói o templo, né? E ali ele leva o cutelo, ele leva a lenha, ele leva Isaac, mas ele não leva o cordeiro. E quando chega um momento, ele amarra Isaac, levanta o cutelo, levanta a ferramenta para matar Isaac, sacrificar. Deus fala: para Abraão. Eu quero que você entenda, no nosso relacionamento entre Deus e o homem, no nosso relacionamento divino, quem faz o sacrifício e quem entrega o seu filho sou eu. O seu filho está liberado. Deus ali estava mostrando para Abraão que ele era o Deus provedor. Nós não temos que prover nada. Deus é aquele que provê. Isso é importante, como nós vemos comparando com Adão, lá no Jardim do Éden, que Deus falou: Adão, você agora vai ter que prover o alimento para a sua casa, lembra disso? Mas agora Deus fala: eu sou o Deus provedor, eu que vou prover a ovelha, o cordeiro do sacrifício. Eu é que sacrifico o meu filho, você não tem que sacrificar seu filho. Eu sou diferente dos outros deuses que exigem, que cobram. Eu estou oferecendo o meu filho. E ali aparece um cordeiro, Abraão pega aquele cordeiro, sacrifica, e foi o primeiro sacrifício do cordeiro representando Jesus. Vamos voltar lá no Jardim do Éden. Quando o homem morre, ele estabelece para si uma dívida. A dívida é morte.
E Deus falou, eu vou mandar alguém para pagar essa dívida, alguém que vai pisar a cabeça da serpente, alguém que vai pagar essa dívida. Jesus, ele só não falou o nome, mas já havia a promessa. Só que até Jesus chegar, o homem precisava conhecer mais a Deus. O Velho Testamento é isso. É Deus permitindo que o homem o conheça. Mas a morte era uma dívida. Quando você contrai uma dívida no banco, você um dia vai voltar a pagar, mas enquanto não paga, você tem que pagar juros, né? Eu entendo que o sacrifício dos cordeirinhos e dos animais ao longo do Velho Testamento eram os juros da dívida. Ou seja, você matava o cordeirinho, aqueles seus pecados naquele momento eram apagados, mas o pecado inerente do homem continuava, a dívida continuava. Ela foi paga por Jesus. E ali Deus se apresenta a Abraão. Eu sou Deus provedor, eu que vou prover todas as coisas. E assim, através de Isaac, a herança de Abraão segue adiante. Amém? Deus te abençoe, querido. Depois nós vamos continuar nessa parte do estabelecimento da nação e do povo de Israel, a partir de Isaac e Jacó daí por diante. Amém? Deus te abençoe, querido. Se você quiser nos seguir lá no Desafio Bíblico, no Facebook, você pode procurar esse grupo. Se você do Facebook quiser nos seguir lá no YouTube, nós temos um canal, Rede Apostólica Terra Santa, onde nós colocamos ali vídeos. Se você quiser, você pode se inscrever e clicar no sininho para receber as nossas notificações. Que Deus te abençoe, querido. Paz.